Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. José Paz, direto lá da Academia do Verdão, trazendo toda a preparação. O Palmeiras virou a chave e esquece as derrotas, agora bola pra frente, vamos pra cima do Vitória e sim com o reforço do Tigrinho, que vai jogar na seleção, mas a Leila vai trazer ele de volta e sem risco de tomar algum jogo de gancho, que o Palmeiras conseguiu reverter aquele julgamento que seria hoje em uma multa. Então o Tigrinho tá liberado, vai pagar 80 mil, mas tem muito detalhe pra gente falar aí. Então o José Paz vai trazer na íntegra a informação. Então vamos tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Bom, vamos começar o nosso giro de repórteres? Eu vou conversar com o José Paz, que está na Academia de Futebol. Muito boa noite, José Paz. O Palmeiras já virou a página da derrota de sábado? Fala, Michele, tudo bem? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Já virou a página, sim, já virou. Tem que pensar no Vitória, né? O próximo compromisso do Verdão na quarta-feira, Allianz Parque, pertinho aqui da Academia de Futebol, Zona Oeste, Rafunda, enfim, jogo importante, jogo adiantado aí do Campeonato Brasileiro, né? Partida de suma importância para o Palmeiras nessa luta pelo título do Campeonato Brasileiro. E aí o Palmeiras se reapresentou ontem aqui na Academia, já visando essa partida, treinou hoje aqui no período da manhã também de olho no Vitória. O Everton, goleiro, que está se recuperando aí de uma fissura na mão, trabalhou hoje no gramado aqui, mas ainda com restrições, segue fora. Carlos Miguel segue no gol, segue sendo o titular do Palmeiras. E aí o Abel está projetando esse time aí para pegar o Vitória com no mínimo 2 titulares voltando à equipe, né? O Alan e também o Andréas Pereira, jogadores que estavam suspensos na partida diante do Santos. A Abel ainda sonhando também com o retorno dos jogadores que foram convocados para suas respectivas seleções aqui da América do Sul para a disputa dessa data FIFA agora de novembro. São eles, Gustavo Gomes e o Sousa, estão lá com a seleção do Paraguai, e também o Emi Martínez, o Facundo Torres, o Piquerez, esses jogadores aí disputando amistosos. E ainda tem o Vitor Roque. O Vitor Roque, ele vai voltar no avião da presidente Leila Pereira, vai voltar lá de Lille, na França. O Brasil joga amanhã com a Tunísia e ele retorna com a presidente. Os outros 5 jogadores vão voltar em voos fretados. As seleções desses outros jogadores, Paraguai e Uruguai, jogam também amanhã. Aí eles retornam, vão ser reavaliados aí pelo Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras para saber se eles têm condições de jogar contra o Vitória. O Flaco Lopes, por exemplo, que atuou pela seleção da Argentina no último sábado, chegou aqui no Brasil, aliás, na última sexta-feira, chegou no Brasil no sábado e aí não teve condições de ser titular contra o Santos, ficou no banco de reservas e entrou no decorrer da partida. Mas nesse jogo contra o Vitória, muito provavelmente a gente pode dizer aí que o Flaco Lopes, claro, será titular dessa equipe do Palmeiras, ele que é uma das peças fundamentais desse elenco do técnico Abel Ferreira nessa temporada de 2025. Então o Palmeiras apostando muito nessa partida, está a 3 pontos do líder Flamengo e precisa desesperadamente vencer esse jogo contra o Vitória e aí torcer por um tropeço, quem sabe, do Flamengo lá no Fla-Flu, para encostar de novo e aí retomar a liderança, brigar por essa liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir aí a palavra do Abel Ferreira, então, agora no programa, falando exatamente sobre dosar a energia dos jogadores na partida contra o Santos, ter que mexer nesse time justamente num período muito difícil para o Palmeiras, data FIFA, enfim. Vamos escutar aí Abel Ferreira no Gazeta Esportiva. Vamos ser muito sérios e muito claros com todo mundo. Eu acho que não podemos mudar o nosso discurso daquilo que foi ao longo da época. Foi uma época de transição e para a época de transição estamos em todas as frentes. Eu acho que é muito positivo e essa energia que estás a dizer vamos avaliá-la jogo a jogo, mas hoje, como disse ao teu colega, tem muito a ver com não ter opções no banco para essa posição. Não tínhamos o Emiliano, não temos o Lucas, não tínhamos o Andreas e tivemos que espremer o Aníbal e o Veiga até ao fim nessa posição e pronto, foi isso que aconteceu. Agora o José Paz está chamando para conversar mais um pouquinho com a gente. Tem novidades sobre o Vitor Roque no STJD, Zé?
Novidade tem sim, Michele, novidade importante, porque o Palmeiras conseguiu um acordo disciplinar junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva e com isso o Vitor Roque, que seria julgado hoje, não vai mais ser julgado lá no STJD. Ele foi punido apenas com uma multa de R$80 mil e está liberado aí para jogar normalmente com a camisa do Palmeiras. Existia a possibilidade do Vitor Roque tomar um gancho de até 10 jogos, isso não acontece mais porque o Palmeiras conseguiu então aí esse acordo disciplinar. Lembrando o caso, né? O Vitor Roque fez um post homofóbico depois da vitória do Palmeiras de virada para cima do São Paulo lá no Morumbis, 3-2. Ele postou ali um tigre mordendo um veado, ele é o Tigrinho, conhecido como Tigrinho, e aí então depois ele apagou, depois de toda a polêmica ele apagou, mas claro, foi visto esse post aí na internet e agora o Vitor Roque conseguindo se livrar da pena desportiva, tendo que pagar apenas aí essa pena financeira de R$80 mil, liberadíssimo para atuar com a camisa do Palmeiras. Michele Janela, devolvo para vocês aí nos nossos estúdios na Avenida Paulista. Muito obrigada, José Paes. E essa questão do Vitor Roque no STJD, Alex? Isso aí, hoje em dia, é assim, os advogados trabalham, o STJD recebe os pedidos e analisa e no caso do Vitor Roque, eu acho que é uma coisa que ainda tentaram fazer algum tipo de paralelo com o Bruno Henrique, o que seria realmente um grande absurdo, porque o caso do Bruno Henrique foi uma situação em que ele ainda está sendo investigado na esfera criminal. Ele foi praticamente absolvido na esfera desportiva com a multa de R$100 mil, mas na esfera criminal ainda há um processo rolando. É verdade. Porque o que ele fez acaba sendo uma conduta, né, que aos olhos da sociedade é uma conduta completamente imoral no mínimo, né, de você privilegiar alguém com uma informação sobre algo que você vai fazer dentro de campo premeditadamente, como ele fez, de forçar o cartão amarelo. Isso foi provado com gravações e tudo. O Vitor Roque foi uma postagem infantil, numa época em que não se faz esse tipo de postagem, mas ele fez, e na minha visão, obviamente não teve nenhum caráter homofóbico, muito mais de tiração de sarro entre torcedores. Conheço muitos são paulinos, inclusive o Miller, que não se ofenderam com a brincadeira dele, o Tigrinho, abocanhando lá um Bambi no dia que ele ganhou do São Paulo, coisas que no futebol são comuns, sempre foram, mas hoje em dia a sociedade não admite. Tanto é que quando ele postou, 5 minutos depois, pediram para ele retirar, ele retirou, se arrependeu, enfim. Então não é aquela coisa... Mas já tinha viralizado, né? É isso. Então, vida que segue. Ele vai ter a multa de R$80 mil e o que para ele também não é nada, graças a Deus. E alguma coisa aí no sentido de conscientização, enfim, que vai fazer também. Foi um jogo horrível do Palmeiras? Não foi, né? Não é horrível, mas mais uma vez o Palmeiras peca no momento decisivo. Tomou gol de novo nos acréscimos. Contra o Mirassol tomou gol de lateral nos acréscimos do primeiro tempo. E assim vai minando a força do time, né? Não dá, o Abel precisa buscar a baliza zero urgentemente nesse final de temporada. Faltam 5 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro e 1 para acabar a temporada, que seria a final da Libertadores. E o time me parece bem desajustado defensivamente. Quer dizer, de novo, a estratégia pensada para o primeiro tempo deu tudo errado, né? O lado direito, o lado esquerdo do Palmeiras, com o Felipe Anderson, que mais parece um fantasma, um espectro de jogador. Ele não marca e não ataca, não conseguiu segurar o Igor Vinícius. Nós estamos falando do Igor Vinícius. O Santos tinha sempre 3 contra 2 ali do lado esquerdo. Não tomou gol no primeiro tempo porque o Kelvin salvou uma bola em cima da linha, e porque o Carlos Miguel fez 3 defesas muito importantes. No segundo tempo ele corrige, né? Ele coloca o Luigi e o Flaco, que viajou lá a noite toda e tal. E o Palmeiras melhora consideravelmente, mas melhora principalmente defensivamente. O Santos praticamente não existiu no segundo tempo, porque ele coloca o Mikael como zagueiro pela esquerda, empurra o Jefté e coloca o Luigi entre o Igor Vinícius e o primeiro zagueiro do Santos pela direita. Isso gera uma confusão enorme em cima do Santos. E o Palmeiras teve a chance para fazer o gol, para fazer... nós estamos vendo aí a chance que o Palmeiras teve, muito por algum preciosismo do Flaco, porque não ter passado a bola para o Maurício, que estava passando livre. Uma ou outra jogada que você toma a decisão e não é a decisão correta. Teve esse lance pênalti, esse aí não sei o que foi. Até na hora achei que não tinha sido, mas
A arbitragem não tem critério. E para mim isso aí é pênalti. Se o lance do Arrascaeta contra o São Paulo foi, e os lances do Arrascaeta foram, porque ele se joga no chão o tempo todo, esse aí também foi. Mas como não tem critério, não me cabe ficar só falando sobre a arbitragem. A informação que o Palmeiras vai reclamar oficialmente hoje à tarde lá na federação sobre esse lance. E aí você toma um gol no final em que o Robinho Júnior ganha de cabeça uma bola, um cruzamento no segundo pau, e o time falha novamente no momento decisivo, é o momento individual. Uma das coisas que o Palmeiras perdeu, que tinha com a Erabel, e vocês vão se lembrar, bom, se o jogo está 0-0, não devolve a liderança ao Palmeiras, vou voltar lá para o jogo contra o Mirassol, né? Se está 1-1, você empata o jogo e o empate seria bom para o Palmeiras, o time não vai tomar gol, né? Isso é uma certeza que a gente tinha e acabou. Essa certeza não existe mais, né? O ano passado foi assim e esse ano tem sido assim nos momentos decisivos. Veja o gol que o Palmeiras tomou contra o Corinthians, quando o cidadão fica olhando o tempo e deixa cobrar a falta rápido até sair o gol de cabeça, né? E tem se repetido, gol de lateral, gol logo no início do jogo, antes de 2 minutos, com o time desarrumado. E ontem mais uma vez. Então, assim, é preciso corrigir. Dá tempo? Dá. O Campeonato Brasileiro acabou? Não, não acabou, está longe de acabar. Tem muita coisa para acontecer. Mas a vantagem que tinha nesses 2 jogos, o Palmeiras jogou no lixo. Enquanto o Mirassol, estava o time todo ali, não tinha desfalque, não tinha problema nenhum. Ah, mas o Mirassol está demais, o Mirassol é um grande time. Tudo isso é verdade. Mas, cara, ali era o jogo, eu falei isso um tempão, ali era o jogo para você mostrar ao campeonato que você, de fato, estava pronto para ser campeão. Você perde da forma que perdeu, né? Esse jogo cheio de problemas, cheio de desfalques aí, dá para entender a vitória do Santos, apesar do Santos ser um time com dificuldade também, mas dá para entender, joga fora, é um clássico, o Santos muito pressionado, teve toda uma mobilização, né? Colocaram lá os uniformizados no camarote do lado do banco do Palmeiras para fazer pressão. Enfim, a gente entende isso, é assim que funciona, né? E o Palmeiras, um time do tamanho que é, experiente que é, em decisões, precisava ter feito mais e não o fez, né? Perdeu o jogo, justamente, tomou um gol no final, na chance que teve não fez o gol. Mais uma vez, a estratégia adotada não foi boa. Isso são fatos, né? Muita gente me cobra, fala, você falou que não ganhar do G6 não faz a menor diferença. Aliás, dá na minha frase completa, eu digo, dane-se o G6 se você ganhar o campeonato. Então, contra o Mirassol e contra o Santos, não me parece que o fator G6 tenha pesado. Lembrando que circunstancialmente, em 38 rodadas, o Palmeiras ganhou de times que estavam no G6. E isso, de fato, isso não me preocupa. Para ganhar pontos corridos, você tem regularidade, tem que ser um time regular, não pode tomar gol de lateral e não pode tomar gol aos 44 do segundo tempo num clássico fora de casa. Era melhor ter 3 ou 1 ponto de diferença para o Flamengo, né? Então, nessa hora, tem que ter cabeça fria. E a cabeça fria a gente não está vendo. É um time defensivamente bagunçado. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Primeiro aí com Gazeta Esportiva, o Zé Paz aí trazendo essa ótima notícia pro Verdão. Cara, é totalmente injusto, tá? Esse julgamento que seria pro Vitor Roque, que era só uma brincadeira, o pessoal quis desvirtuar o negócio. Então, a época agora é do mimimi, mas graças a Deus o Palmeiras conseguiu, com seus advogados, reverter somente na multa. Então, o Vitor Roque está liberado, a gente pode ficar tranquilo. Se Deus quiser, ele vai jogar amanhã, eu acho, contra no amistoso lá do Brasil, né? Porque o Ancelotti já falou, mas a Leila vai buscá-lo, já vai vir fazendo aquela recuperação com a parte de fisioterapia e sim, deve estar em campo contra o Vitória. Então, é sim para comemorar muito, porque a gente já estava pensando aqui que com todo esse embrolho aí no STJD, com o favorecimento do Flamengo, a gente acreditava que eles iam querer multar e dar um gancho no Vitor Roque. Então, graças a Deus, essa possibilidade
encerrada, ficou na multa. Provavelmente tem alguma coisa aí, né, para ele fazer talvez algum comercial, alguma propaganda anti-homofobia, mas a gente sabe que não tinha nada a ver com isso, mas enfim. Agora a gente tem que virar a chave para esse jogo contra o Vitória. O Vitória também que tá desesperado lá. Não quer, ele quer sair da zona, né? Porque o Santos ganhou da gente, empurrou o Vitória para lá. E o Vitória teve um crescimento no campeonato, melhorou um pouco. E a gente tem que entrar nesse jogo muito ligado. Muito ligado. Porque você viu um trecho aí também do Mancini falando, né, sobre a parte defensiva. É claro que nesse jogo contra o Santos a gente não tinha o Gustavo Gomes. Mas aquele gol de lateral no jogo do Mirassol, meu irmão, pegou mal demais. Tanto para a defesa completa, os zagueiros ali, para o Carlos Miguel, que não saiu dentro da pequena área. Então, assim, era uma coisa que a gente tinha muita certeza da parte defensiva do Verdão. Nossa parte defensiva sempre muito elogiada. Então o Mancini falou muito bem ali sobre a gente ter certeza que o Palmeiras não tá em empate ali, o negócio não tá muito bom. Então o Palmeiras, no mínimo, vai segurar esse resultado. E aí acaba, cara, dando mole e tomando o gol no finalzinho do jogo. E uma coisa, cara, que eu vi um pessoal da mídia comentando. Ele falou do Aníbal, falou do Rafael Veiga. Rapaziada, mas o Veiga tá com 30, o Aníbal tem menos de 30. Não tava tão cansado assim. É claro que o Palmeiras, né, todo mundo já tá acostumado a ter as 5 substituições. Ele muda sempre ali o meio de campo, o pessoal da frente. Mas a zaga praticamente não muda. Dificilmente durante o jogo. Só quando o negócio tá muito ruim, naquele jogo contra o São Paulo, que foi a virada. Aí ele tirou o Murilo, botou o Fux, que tem a saída de bola melhor. Mas fora isso, normalmente é sempre os caras ali da frente. E aí, cara, ele falou que o Aníbal não tava conseguindo dar um passe. Não tava conseguindo acompanhar. Assim, em certo ponto, a gente fica bem complicado, né, cara? Porque o jogo contra o Mirassol foi no domingo. Foi quase uma semana. Ainda teve 2 dias de folga. Então aí tu pra pensar, rapaziada. Foi certo ter folga ou era pra ter treinado mais 2 dias, ter tentado entrosar mais esse time, porque primeiro tempo o Palmeiras não jogou. É claro que teve o pênalti não dado que poderia mudar o jogo, sim, é óbvio isso. Só que o resultado já tá aí. Já falou muito sobre isso. E a grande verdade é que o Santos foi melhor do que o Palmeiras se você pegar o jogo inteiro. Por quê? Primeiro tempo todo do Santos. No segundo tempo, até os 30 minutos, o Palmeiras ainda deu um bastante susto. Teve bola que o Flaco poderia ter tocado, mas é o que a gente falou, ele tá numa boa fase, tá confiante, cara, o atacante vai tentar finalizar. Isso aí, eu acho que se tivesse o Vitor Roque, ele já confia mais, ele já tem esse entrosamento para passar. Agora, como não era, meu irmão, ele vai confiar nele mesmo, vai tentar fazer o gol. Acabou não acontecendo. E aí, infelizmente, a gente no final tomou aquele gol. Então, assim, é um sinal de alerta, não só por esse jogo contra o Santos, porque tinha muitos desfalques, mas principalmente o jogo contra o Mirassol. Não dá para entender o que aconteceu com o Palmeiras. Porque o Mirassol tá muito bem? Sim, está muito bem. O time tá muito organizado. Mas o Palmeiras tava sem vida no jogo contra o Mirassol. Não sei, cara. Não tem explicação. Sem vida, sem vida. Então a gente fica assim, com medo daquela atuação contra o Mirassol. A gente, no jogo contra o Santos, sabe que a maioria do time ali não tinha um entrosamento, tudo bem, mas igual o Felipe Anderson, cara, não jogou nada. Nada, nada, nada. Por isso que hoje eu acho que o Sousa deve ser titular ali pela esquerda. Então, assim, a gente espera muito que o Palmeiras vá com muita força, muito focado para vencer o Vitória. E vamos pedir, né, esperançosos, que o Fluminense consiga vencer o Flamengo.
uma vitória do Fluminense pra gente seria espetacular. E a gente ganhando do Vitória, a gente voltaria à liderança com uma vitória a mais. Porque hoje o Flamengo está com 71 pontos, com a mesma quantidade de vitórias. Tá? Então, se a gente vence uma e o Flamengo perde no Fla-Flu, como foi falado, o Fluminense está descansando, não jogou no final de semana, então vai para o Fla-Flu bem descansado. Espero eu que o Zubel Dias nos ajude nisso aí. Pô, a rivalidade lá carioca, o Fluminense não vai abrir as pernas para eles. Então, assim, a gente tem muita possibilidade de vencer o Vitória e torcer muito pro Fluminense vencer o Flamengo, tá? Então, quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado. Você concorda, discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Todo Dia, que literalmente todos os dias a gente sempre traz aqui um corte com muita informação do nosso Palmeiras. Se você puder também ir lá e deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Para fechar, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, como eu te falei. Eu fico o dia inteiro aqui procurando notícia, matéria, informação, tudo para trazer aqui para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.